Fala galera, sou o Thiago Vegetti, preparador físico. Vou mostrar para vocês na prática como funciona um processo de aquecimento. Então, antes de mostrar o vídeo de um atleta executando, eu explicar um pouquinho do que se trata um aquecimento, como que você pode fazer para planejar um aquecimento para a sua sessão de treino. Então, uma coisa que você precisa saber é que o aquecimento ele precisa obrigatoriamente te preparar para a atividade que você vai fazer, para a sua sessão de treino. Então ele não precisa ser sempre igual, ele não tem que ser sempre igual, ele tem que ser adaptado ao teu treino. Então você pensa primeiro na sua sessão de treino, veja o que você vai fazer, como é a metodologia, como é o formato do seu treino, e aí sim você pensa no seu aquecimento, e nunca o contrário, né? Você não pode pensar no seu aquecimento antes de saber o que você vai treinar. Então, uma vez que você já sabe o que você vai treinar, você consegue pensar no seu aquecimento. E ele precisa ser o mais específico possível, de novo, para te preparar para a atividade que vem a seguir. Geralmente, independente da maneira específica que você vai deixar o seu aquecimento, ele tem que seguir uma sequência meio lógica dos passos que você tem que cumprir. Então, geralmente, como eu faço? Primeiro eu proporciono um tempo para o atleta ele fazer um aquecimento geral, que eu posso chamar de pré-aquecimento. Então ele fica ali uns 5 minutos fazendo movimentações aleatórias, correndo, trotando, fazendo exercícios de deslocamento, corridas de frente, corridas de costas, tudo com uma intensidade livre. O atleta faz o que ele achar que para ele ali está legal para aquele momento. E isso vai criando os ajustes que a gente precisa para depois dar sequência no aquecimento dele, ou seja, aos poucos a gente vai aumentando a frequência cardíaca, aos poucos a gente vai aumentando a temperatura corporal, a gente vai direcionando o fluxo sanguíneo para a musculatura que vai ser trabalhada, então aos poucos a gente vai fazendo esse processo. Então o atleta fica ali em torno de 5 minutos se movimentando à vontade, eventualmente eu comando alguma coisa e falo para ele, se eu vejo que ele está muito devagarinho, está muito facinho, muito tranquilo, o aquecimento dele, essa primeira parte, esse pré-aquecimento, eu fico orientando para que ele acelere um pouco mais. Se eu ver que ele não variou demais as movimentações, eu senti falta de alguma coisa, eu vou induzi-lo a fazer tais movimentações. E aí, em seguida, eu deixo um tempo para ele matou esses 5 minutos, eu deixo um tempo para ele se alongar, caso seja do gosto dele. Alongamento é uma parte do aquecimento que eu basicamente dispenso, eu não uso o alongamento para aquecer, eu prefiro fazer exercícios de mobilidade dinâmicos dentro do próprio aquecimento do que ficar nas posições estáticas ali alongando, a não ser que a atividade que você vai fazer na sequência exija que você tenha uma boa amplitude, e aí um excelente alongamento, um trabalhinho de flexibilidade prévio acaba te ajudando, mas só nesses casos. Então, se ele vai fazer um treino de corrida, eu não vejo necessidade nenhuma dele se preocupar com essa questão de mobilidade ou de flexibilidade ou do próprio alongamento para fazer aquela atividade, porque não vai ser solicitado para isso. Além de que a questão do alongamento ele não te prepara para o treino em si, né? Ele não te aquece. Então, mas tem atletas que gostam do alongamento, se sentem bem, então eu também não proíbo de fazer, porque atrapalhar também não vai. Então ele tem ali uns 2, 3 minutinhos para se alongar à vontade quando ele quer, e aí ele terminou esse processo de alongamento, a gente vai para a parte principal do aquecimento, que são os estímulos mais intensos, né? A fase que eu consigo acelerar mais esse processo e deixar ele pronto para o treino. Então, sempre uso acelerações curtas, eventualmente exercícios de força com o peso do próprio corpo. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, ele usa exercícios de aceleração curta, deslocamentos curtos, arranques, mudanças de direção, e a gente vai sempre aumentando a intensidade cada vez mais, para fazer com que ele entre num estado rápido de acidose metabólica, que ele afogue dentro desse aquecimento, que a gente consiga fazer a frequência cardíaca dele aumentar, a ventilação dele aumentar, para ele ficar bastante ofegante, cansado mesmo. A gente vai aumentando as intensidades até ele realizar estímulos de altíssima intensidade no final do aquecimento. Aí a gente diminui a intensidade, deixa ele descansar uns 3, 4 minutos, e aí sim a gente parte para o treino, uma vez que ele já está recuperado do aquecimento e já está pronto para a sessão. Então esse é um formato básico de aquecimento que você pode seguir. A única coisa que você
precisa ter em mente é que a fase final do seu aquecimento ela tem que ser o mais específica possível, o mais parecida, o mais próxima possível do treino que ele vai executar logo na sequência. Então vamos ver como é que é um aquecimento com esses 3 processos: aquela parte geral, onde o atleta fica sozinho ali se movimentando, a parte curta do alongamento e depois as acelerações, mudanças de direção, os sprints, para fazer esse final do aquecimento e deixar ele pronto para a atividade. Vamos ver na prática como funciona. Então, nesse espaço, sempre entre os cones azuis, pode movimentar à vontade, tá? À vontade, movimentando trota, faz deslocamento lateral, faz rotação de tronco, elevação frontal das pernas, elevação lateral. Fica à vontade, 5 minutos, fazendo a movimentação que você quiser, sempre nesse espaço aqui. Bom. Então ele começou o trabalho de aquecimento, tá? A primeira parte do aquecimento dele eu deixei ele à vontade. Então ele vai ficar 5 minutos fazendo movimentação aleatória, à vontade, o que der na cabeça dele. Vai trotar, vai correr de costas, vai fazer elevação frontal das pernas igual ele está fazendo agora, voltou para o trote, depois ele vai fazer alguma rotação de braço, rotação de tronco, enfim, ele vai ficar fazendo movimentação aleatória. Ó, tá, entrou para fazer deslocamento lateral. Isso ele vai ficar repetindo durante 5 minutos. O propósito disso é a gente fazer a fase inicial do aquecimento. Então, começar a aumentar a frequência cardíaca, começar a aumentar a temperatura corporal, deslocar o fluxo sanguíneo, direcionar esse fluxo sanguíneo para a musculatura que vai ser trabalhada, no caso a musculatura de membros inferiores. Então aí a gente já vai começando dessa forma aleatória, ele já vai começando a fazer movimentos mais específicos da modalidade. Quando acabar esses 5 minutos, eu vou dar um tempinho para ele alongar caso ele queira. Se ele não quiser fazer o alongamento, eu vou liberá-lo. Ele está fazendo as elevações laterais de perna, isso aí é um alongamento dinâmico, bem mais interessante do que o alongamento passivo, quando você fica parado na posição. Esse é mais interessante para a gente. E a hora que ele acabar essa parte, que eu vou liberar ele para dar uma alongadinha e respirar, a gente volta e termina o aquecimento dele de maneira mais específica. Aí sim eu vou acelerar os exercícios, fazer estímulos de intensidades mais altas, para preparar ele para a sessão de treino que está por vir, né? Que a gente vai treinar na sequência. Então, a fase final do aquecimento tem o propósito de já deixar você pronto para a atividade. Então, eu vou acelerar sua frequência cardíaca, vou aumentar bastante sua temperatura corporal, e as ações motoras, né, os gestos, as acelerações são bem mais fortes, bem mais próximas e às vezes até mais intensas do que o próprio treino. Te deixar pronto mesmo para iniciar o treino no melhor nível possível e não precisar utilizar a fase inicial do seu treino como final de aquecimento. Você já inicia o treino no seu ritmo, no melhor ritmo que você pode, porque você já fez um aquecimento prévio de qualidade. Pode continuar, vai aumentando a velocidade, vai soltando um pouquinho mais. Durante esses 5 minutos que ele tá fazendo esse aquecimento solto, eu vou orientando ele a aumentar um pouco a velocidade, aumentar um pouquinho essa intensidade aos poucos, já para chegar para a fase final comigo um pouquinho mais preparado. Isso, mais 2 minutos.
40 segundos. Vai, solta mais. Vai, solta mais, vamos. Isso, vai soltando. Mais 30 segundos. Viu? Deu. Pode respirar. Se você quiser alongar à vontade, pode alongar. Você pode ir, por exemplo, já você consegue chegar às 7, chegar às 9, tomar umas partes, entendeu? Precisa estar todo mundo em todos os dias, todos os dias, são muito treino para filmar, eu não vou conseguir ter todo mundo. Lá no São Caetano não tá treinando? Tá treinando? Tá tudo parado, cara. Mas ele não tá nem treinando Não, você? não. Que é foda, porque ó, ele treinou forte pra caralho. Ele já mandou mensagem e falou, tô morto. Perdeu sim. E tava bem, né? Tá. Tava bem pra caramba. Agora a gente vai entrar aqui na fase final do aquecimento, a gente vai acelerar bastante, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a temperatura corporal e deixar ele pronto para o treino que vai vir a seguir. Vai de frente, volta de costas, 3 vezes. Não, não amarelo. Leva bem os calcanhares, leva bem. Isso, vai de frente. Volta. Para cada ida e volta, você aumenta um pouquinho a velocidade. Deixa mais. Volta. Respira. A gente vai alternando movimentos diferentes, específicos da modalidade, e chegando no mais específico que vai acontecer no treino em si. E aí, para cada estímulo desse que a gente vai fazer, a gente vai aumentando a intensidade e deixa ele respirar. Aumenta a intensidade e deixa ele respirar. Ele vai afogar. Então, essa fase final do aquecimento tem o objetivo de fazer o atleta afogar mesmo, entrar um pouquinho em acidose, ele vai recuperar e aí ele está pronto para iniciar o treino. De frente para a grade, vai em deslocamento lateral, volta acelerando. Faz 2 de frente para lá e 2 de frente para cá. Mudou de direção, faz o arranque. Isso, vai. Boa. Respira. Pode se acelerar com calma, respira e vai. Tenha pressa. Vai. Boa. Pro outro lado. Vai. Boa. Respira.
você fez. 3 intensidades diferentes. Vai. Boa. Mais uma. Vai. Boa. Vira. Só mais um exercício. Tá, agora é o último exercício do aquecimento. Ele já está pronto, já está ofegante, já está com uma temperatura corporal mais alta, já está preparado para a atividade. Então a gente vai fazer o último exercício, terminar de afogar ele vai respirar uns 3, 4 minutos e aí a gente vai começar o treino. Os últimos exercícios agora ele vai colocar bastante intensidade. 3 vezes você vai fazer. Bate na amarela, volta, volta. Aí você vai bater na amarela, voltar, bater e voltar. É o segundo exercício. Respira. Você vai fazer isso 3 vezes. Você vai descansar. Uma chegada, respira. 2 chegadas, respira. 3 chegadas, respira. Tudo no pau. Vai. Força, velocidade. Bate e volta. Bate e volta. Isso, vai. Boa. Pode respirar. Quando você se sentir pronto, manda ver. 2 chegadas. Forte. Bate e volta. Da base. Isso. Força. Força, mais uma. Isso. Respira. Quando você estiver pronto, 3. Coragem. Vai, força. Isso, bora. Uma. Deixa inchar a perna. 2. Força, mais uma. Pode deixar inchar. Acelera, acelera, acelera. Boa, respira. Aí matamos. Tá, terminamos o aquecimento. Deu 12 minutos. Agora ele vai descansar uns 3, 4 minutos, 5 minutos, dependendo. E aí a gente vai começar o treino. Vitor, vai ali no azul, por favor, faz um teste. Fala alguma coisa aí pra ver se a câmera, se eu consigo ouvir. Bora inchar a perna. Bora inchar.